Olá, povo de Deus, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, sétima semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 1, de 1 a 10, Marcos 9, de 14 a 29. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus, e seus caminhos são mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo. Deus. Ele é quem criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. Temos na Bíblia Católica uma coleção de livros, a qual damos o nome de sapienciais. Tais livros contêm sentenças morais e edificantes. São considerados sábios, eruditos ou prudentes. Trazem a sabedoria do povo de Israel e orientações para o bem viver. Apontam caminhos para enxergar a realidade antiga do povo de Deus e servem como espelhos para a vida. Essa literatura floresceu principalmente no período pós-exílio, após o século IV a.C. São como que os tijolos com quem foi construída a casa da sabedoria do povo de Israel. Os livros que compõem essa seção são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Sabedoria em grego significa sofia, e esta era uma das grandezas mais buscadas na cultura helênica. Jesus ben Sirá, o autor de Eclesiástico, sabe muito bem disso, pois ele escreve nos contornos desta cultura. Daí sua reflexão certeira sobre a sabedoria, que para ele se identifica com o Deus de Israel. Não há verdadeira sabedoria se essa realidade estiver descolada da experiência de Deus na vida, atestam todos esses livros. Eles têm uma narrativa criativa e pedagogicamente ajudam as pessoas de fé a buscar a sabedoria, pois assim se aproxima de Deus e aprende a viver em Deus. O nosso texto desenvolve 3 ideias principais. Deus é fonte e sede da sabedoria desde toda a eternidade. A sabedoria, tal qual o mundo criado, é um mistério inacessível. Criada por Deus, a sabedoria foi derramada nas suas obras abundantemente. A criação é assim entendida como um transbordamento da sabedoria de Deus. O coração humano que ama a Deus é lugar que o Senhor privilegia para lançar a sabedoria. Há, pois, um certo paralelismo entre sabedoria e amor. Os verdadeiros sábios são os que amam a Deus. Importante sempre distinguir sabedoria de inteligência, pois esta pode ser exercitada e adquirida com estudo e acumulação de conhecimentos. Porém, a sabedoria, que é um atributo de Deus,
é distribuída a todos que amam a Deus na sua simplicidade. Daí que encontramos uma pessoa sem letras mais sábias e um doutor nas ciências estúpido e ignorante no que tange a experiência existencial. Paulo não tem dúvida em afirmar que Cristo é a sabedoria de Deus. Marcos 9, 14 e 29, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. E Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. A experiência da transfiguração foi tão exuberante que os discípulos quiseram ficar acampados no Monte Tabor. Porém, Jesus os obriga a descer e enfrentar a realidade nua e crua do dia a dia. E foi muito rápido o choque da realidade, pois mal desceram do monte e já se depararam com os representantes da oficialidade da religião judaica que os questionava. Jesus também desce do monte e vê os discípulos no debate com os mestres da lei e uma multidão que os cercava. O debate girava em torno à cura de um menino violentamente atormentado por um espírito mau que o lançava no fogo e na água com a intenção de matá-lo, como dizia seu pai. O pobre do pai, frente a Jesus, lhe diz: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus se impressiona com a debilidade da fé, tanto dos discípulos que não conseguiram realizar a cura, quanto do pai do menino que lhe pede dizendo: se podes. A resposta de Jesus pode ser entendida com uma forma de irritação. Dizer: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. E isso cessou uma reação de Jesus quando o pai lhe disse que os discípulos não conseguiram realizar a cura. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Porém,
Uma vez questionado, o pai diz a Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. O pai se justificou porque percebeu que sua fé parecia não ser suficiente para convencer Jesus a realizar a cura do seu filho, mas bastou sua sinceridade para comover Jesus, que realizou a cura expulsando o espírito que atormentava o menino, levando-o da morte a uma forma de ressurreição, à vista de toda a multidão admirada. Em casa, uma vez mais, Jesus se defronta com seus discípulos que, frustrados, lhe perguntavam: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? A resposta de Jesus deixa claro que não é a base da ostentação e nem da confiança exacerbada no próprio poder, mas sim numa atitude de profunda confiança em Deus, fonte segura de toda a cura. Um beijo no seu coração.